Afinal, que tensão é essa entre China e Estados Unidos e o que isso tem a ver comigo e com você? Vem que eu vou te contar tudo sobre o assunto mais comentado da atualidade. Bom, eu vim aqui aproveitar um pouquinho o dia com as crianças num parque, já que não tá tão calor hoje. E vou aproveitar o momento aqui então pra gente conversar sobre isso e contar pra vocês um pouco dessa história aí de tudo que tá acontecendo. A coisa importante a saber, a primeira coisa importante a saber, gente, é que isso não começou agora, né? Não foi uma simples fala da Nancy Pelosi, a presidente da Câmara dos Estados Unidos, que provocou isso tudo. Na verdade, tem um contexto histórico aí por trás, uma série de fatos que eu vou falar agora pra vocês por que isso está acontecendo. Bom, gente, tudo começou umas semanas atrás com a Nancy Pelosi, a presidente da Câmara dos Deputados aqui nos Estados Unidos, falando que queria visitar alguns países aliados dos Estados Unidos, dentro deles Taiwan. Agora, o que acontece, né? Desde 1971, quando a União Soviética cresceu muito e vários países se juntaram, porque a União Soviética virou um inimigo comum, dentre esses países, China e Estados Unidos, que até então eram rivais, mas se juntaram por conta desse inimigo comum, os Estados Unidos e vários outros países do mundo, então, eles reconheceram a China e não Taiwan como governo oficial da China. Porque até então, China e Taiwan brigavam aí por esse posto. Taiwan se declarava independente e tal, e a China sempre quis ter Taiwan como um território dela. E aí o que aconteceu? Os Estados Unidos, então, ele oficializou seu posicionamento de ter a China como um governo oficial através de um documento que ele assinou, mas ele disse... Mudei de ambiente aqui só para continuar o vídeo de um ambiente mais fresquinho, tá? Então, os Estados Unidos disse para a China, a gente vai reconhecer você então como um governo oficial, mas você não pode invadir Taiwan. Se você invadir Taiwan, a gente vai ser obrigado a responder você com guerra. E qual era o interesse dos Estados Unidos em ter a China longe de Taiwan, né? Em a China não recuperar esse território? É porque a China, eles não tinham interesse dali estar um país comunista, muito menos que a China tomasse conta de todo o território marítimo ali, né? Porque se a China tomar Taiwan, ela fica então dona ali de todo o território marítimo. E aí, os Estados Unidos continuou sendo aliado de Taiwan, os Estados Unidos sempre ajudou Taiwan, por ser uma democracia, tem relações comerciais com Taiwan e tudo, e sempre foi então inimigo da China mesmo, nunca foi muito amigo ali, parceiro da China não. Depois disso, em 1990, a Nancy Pelosi, que é essa atual deputada que está falando de ir a Taiwan, ela foi à China e em plena praça pública, na Praça da Paz da China, ela abre um cartaz falando comunismo não, democracia já, queremos uma China democrata, tal e coisa. Gente, o governo da China obviamente achou aquilo horrível, péssimo e virou um ambiente super hostil. Essa relação que já não era fácil por conta de todo esse histórico virou ainda mais difícil, uma vez que os Estados Unidos, através de uma deputada, né, através de uma política, se posiciona através do governo chinês. Ela só não foi presa nesse evento, nessa situação, porque ela era realmente uma figura política do país, dos Estados Unidos, e não podia ser presa ali naquele momento. O que acontece hoje? O que muda hoje, já que depois disso vários presidentes entraram nos Estados Unidos, inclusive no governo Trump, sempre tinha assessores em Taiwan. O que muda hoje? Primeiro, ser a Nancy Pelosi, né? A mesma pessoa que há algum tempo atrás se manifestou lá contra o governo chinês. Segundo, a guerra da Ucrânia com a Rússia. Por quê? Porque a guerra da Ucrânia com a Rússia abre um precedente para que a China ache que ela possa fazer a mesma coisa com Taiwan. Afinal, a Ucrânia era território da Rússia, né? Virou um país independente. Taiwan era um território da China, virou um país independente. E aí a China agora pode achar que pode tomar Taiwan de volta. E aí a ida de uma pessoa, de um americano, em território de Taiwan, configura, então, uma mensagem, assim, dizendo que, olha, a gente tá de olho, tá? Não é porque tem um território ali, não é porque tem uma história ali parecida com a de vocês que tá acontecendo que a gente vai deixar acontecer aqui. Então, pra China, isso é uma afronta, principalmente sendo na pessoa da Nancy Pelosi, pelo que eu já falei aqui. Você pode estar se perguntando aí, cadê o Biden nessa história toda, já que ele é o presidente dos Estados Unidos? Então, assim que a Nancy Pelosi começou a falar de ir a Taiwan, visitar e tal, o presidente da China não gostou, se sentiu afrontado e entrou em contato com o presidente americano e falou com ele que ele não queria Nancy Pelosi em território chinês, não queria Nancy Pelosi em Taiwan.
E, gente, o Biden respondeu para ele falando que ele não tinha nada a ver com isso, não era ele que estava mandando a Nancy lá. Pelo contrário, ele nem queria que ela fosse lá, mas que os Estados Unidos é um país democrático e ele não pode impedir a liberdade dela de viajar para outro lugar. Ele simplesmente não pode. E aí o presidente chinês falou o seguinte para ele: olha, Biden, quem mexe com fogo pode acabar se queimando. Uma ameaça bem velada aí, né? E, gente, se não fosse suficiente isso tudo acontecendo, a Nancy Pelosi contrariou tudo isso, todas as ameaças do presidente chinês e foi para Taiwan. E o que o governo chinês fez? Ele já adentrou o espaço marítimo de Taiwan e está fazendo, e tá lá fazendo exercícios de guerra, sabe? Não atacou ainda, mas já tá dentro do território. Então, assim, é uma guerra eminente, gente. Tá pra estourar. E um fato agravante aí pra isso tudo é que nessa guerra Ucrânia-Rússia, a China é aliada da Rússia e os Estados Unidos é aliado da Ucrânia. E os Estados Unidos mandam armamento para a Ucrânia, mandam dinheiro para a Ucrânia, e com isso, a Ucrânia, inclusive, já conseguiu recuperar territórios que a Rússia tinha tomado. Então, vocês veem quantos fatores vão culminando para uma tensão cada vez maior. Então, assim, parece que está a ponto de explodir alguma coisa. E o que isso impacta na minha vida e na sua, né? Já que é uma coisa lá longe. Impacta que, se a China achar que ela pode tomar Taiwan, os Estados Unidos ele é obrigado a entrar em guerra. Por quê? Porque ele assinou aquele documento falando que se a China tomasse Taiwan, ele teria que responder com guerra. O primeiro impacto é que a gente mora aqui, né? Falando para quem mora nos Estados Unidos, o primeiro impacto é que a gente mora aqui. O segundo impacto é para quem gostaria de vir. Talvez, será que essa é a melhor hora de vir? Fica uma dúvida aí de, será que é o momento? Porque uma coisa é uma guerra na Ucrânia e na Rússia e a gente mora nos Estados Unidos. A outra coisa é uma guerra com os Estados Unidos envolvidos, né? E não é só isso, tá, gente? Por quê? Porque não são esses 4 países só que estão envolvidos aí numa possível guerra e tal. A OTAN fechou com Israel um contrato de que ele agora seria o fornecedor de gás para toda a Europa. A Liga Árabe já foi contra isso, já ficou contra isso. O Hezbollah já fez uma ameaça contra Israel, falando que se ele realmente fechar esse contrato, começar a fornecer gás para os países europeus, ele vai atacar as tubulações de gás de Israel. Então, assim, pensem, tá todo mundo envolvido. Eu acho que a única pessoa, o único país aí que pode estar apoiando, mas não envolvido é o Brasil. Quem sabe não é a gente que vai ter que ir pro Brasil daqui a pouco. Então, vamos orar aí, pedir para Deus para isso não aconteça, né? Para que a gente continue seguro. E vamos ficar de olho aí. Qualquer notícia eu volto para dar para vocês, para atualizar vocês. Beleza? Me conta aqui embaixo se você já sabia disso, se você sabia dessa história toda e se foi importante saber. E se você gosta desse tipo de conteúdo, porque sempre que acontecer alguma coisa aí, eu posso voltar aqui e dar todo o background para vocês. Beleza? Curte esse vídeo, compartilha com seus amigos aí que ainda não estão sabendo dessa história de guerra, de Terceira Guerra Mundial, que pode estar a explodir aí a qualquer momento. E não se esquece de se inscrever aqui no canal. Me ajuda aí, vamos crescer e espalhar essas informações para todo mundo, beleza? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!